Isaías 45, 22. Nós vamos passar um pouquinho na Bíblia. E algo tão tremendo nós vamos ouvir. Porque a salvação sempre está perto de nós. Porque quem tem Jesus está perto da salvação. Aleluia. Está perto da salvação. Porque Ele é o Senhor que veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Por isso devemos, sempre permitir que a luz dele venha reluzir sobre a nossa face, para que vejam quem é o teu Deus, quem é o Senhor na tua vida. Tudo é para a glória de Deus, sempre vai ser e sempre será. Mas a unção é do Espírito Santo e o poder que é a mão de Jesus, para que o nome do nosso Deus seja glorificado em nossas vidas. Aleluia. Vamos falar algo tremendo agora. Está nos referindo às promessas que estão sobre as nossas vidas. Uma promessa que não está nessa só vida, está também na eternidade para cada um de nós, que é a respeito da salvação. No livro de Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Depois eu vou repetir, mas se você marcar todas as folhas aí, vão lá para frente, vai vir o livro de Mateus, do Novo Testamento. Vocês podem ir dobrando e vai ouvindo, eu vou falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Então não se perca, procura, mas sem perder o que está ouvindo. Em Mateus 1, 21 diz assim: ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, vamos juntar tudo isso, ver a salvação, como que ela é ministrada de uma forma, nos direcionando a pontos que nos afirmam que verdadeiramente Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19:10. Vou ler Lucas 19:10. Aleluia. Lucas, vai dobrando a folha, depois se quiser voltar. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí volta um pouquinho de novo lá em Mateus 26. Nós estávamos em Mateus 1, 21, agora vamos em Mateus, voltam aí, um livro aí, Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. E diz assim: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramada por muitos para a remissão de pecados. Aí lá na frente vamos no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, vem no livro de João 3, 14 ao 17. Livro do Evangelho de João 3, do 14 ao 17. 3, do 14 ao 17, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí um pouquinho na frente vem logo o livro de Romanos. Romanos
Deixa tudo dobrado, vocês podem meditar em casa. Livro de Romanos. Achou, só dobrar. Livro de Romanos. No livro de Romanos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. 5, 8 a 11. Então deixa sem dobrar. Tem problema. Então deixa na mente. Grava. Entra no subconsciente aí para guardar. Romanos 8, 5, 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Romanos 6, 23 diz assim, 6, 23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí fechando em Hebreus, lá para frente, só ouvir Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém. Olha que tremendas são essas palavras, direcionando a esta sublime, salvação imerecida, mas a salvação está sobre aquele que crê, aquele que acredita, aquele que confia e aquele que espera no Senhor. Quando Deus aí, através do profeta Isaías, falou: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Olha só que interessante. Quando Isaías já estava falando, predizendo já antes de acontecer até a vinda do Senhor, a obra de Deus daí muitas das vezes já foi falado antes de acontecer. Porque quando Isaías falou: olha para mim, a boca dele está já referido que ia ter um ao qual vamos ver e saber que ele é o Senhor. Aleluias. E através dessa confiança, dessa certeza, nós seríamos salvos. Amém? Foi bem lá antes, mas já tinha predestinado algo tremendo que ia acontecer. E assim foi feito quando o Filho de Deus Altíssimo veio à terra. E vós todos os confins da terra. Por quê? Quando a palavra na frente vai confirmando, falou até os confins da terra, porque ela fala assim tremendo. Aleluia. Porque ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele não falou: vinha buscar e salvar o que havia se perdido ali só no Brasil, não, só na Alemanha. Aqui fala que os confins da terra, todos os lugares da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Quer dizer, através dele, aonde mencionaram como Senhor e Salvador da tua vida, não importa onde seja o ponto da terra, será salvo. Aleluia. Porque você está botando a tua confiança e reconhecendo quem ele é e muito mais do que ele pode fazer. Aleluia. Aí Mateus foi falar assim, ainda falou do nascimento. Por que falou? Isso aí ele falou antes. Aí Mateus já veio falando do que Isaías comentou antes. Não só essa palavra, muitas coisas Isaías foi falando a respeito do próprio Senhor. Mateus já dizia assim no 21: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos pecados deles. Olha só.
Qual o único que pode perdoar o pecado? Só Jesus. Não adianta orar 500 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Não. Quem perdoa é Jesus. Por quê? Por que é só Jesus que perdoa? Porque a obra que Deus fez através dele, ele pagou o preço pelos nossos pecados sem ter pecados. Então ele pode anular todo o pecado da nossa vida. Ele pagou o preço, derramou o sangue dele que nos purifica de todo pecado e iniquidade e justiça. O que quer dizer o sangue? O que ele passou, o que ele sofreu ali, o que foi derramado, tudo aquilo foi para que nós pudéssemos voltar a ter novamente a comunhão com o próprio Deus, através dele. Amém? Então é ele que perdoa pecados, iniquidade e injustiça. Não importa, você está pecando? Ei, tu tem um que pode. Ninguém pode perdoar pecado de ninguém para a salvação, só Jesus Cristo. E esse pecado nós dependemos dele. E esse pecado é a causa tão tremenda que a misericórdia dele é que é a causa de não sermos consumidos. Então nós temos que entender de uma vez por todas que sem ele nós não vamos alcançar nada que nos leve para a eternidade. Mas com ele, através da ação do Espírito Santo, tudo que vier do acusador, ele pode anular e cancelar nas nossas vidas. Amém? É isso que nos mantém de pé, pela sua graça. Aleluia. Aí Lucas diz, pois que foi falado, Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Quer dizer, todos estavam perdidos, mas Deus fez uma obra tão maravilhosa que através dele, todos aqueles, como diz lá embaixo, porque ele amou muito a maneira, né? Que Deus é o Filho para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. É um plano perfeito de Deus para a salvação do homem, da humanidade. Fala homem, mas inclui as mulheres, né? Da humanidade. Então Deus fez algo perfeito. Por isso que os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque vai nos conduzir diante da presença do Pai. Porque vai nos conduzir diante da eternidade de gozo, paz e alegria. Que é mais perfeição do que isso? Que apaga pecados, iniquidade e justiça para a gente estar diante de algo tão tremendo que olhos não viu, ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem que Deus preparou para nós. Nós temos que estar atentos a essas coisas, porque o mundo vai tentar desviar a nossa atenção, a nossa direção dessa verdade. Porque o mundo está tentando desviar. Quando eu falo o mundo, é ação maligna no mundo, está desviando, está tentando desviar e às vezes consegue desviar o mundo. Se a gente não tiver ficado como aquela árvore na beira do ribeiro, que vai vir sol, pode até cair a folha, mas ela vai brotar de novo. Se a gente não tiver, a gente pode perecer. Mas se tiver plantado à beira do ribeiro, ou seja, diante da direção de Deus, do caminho que o Senhor nos concedeu através do Filho, certamente pode acontecer o que quiser, mas você vai florescer naquele dia. Você vai dar frutos, porque Ele faz com que a árvore boa dê bons frutos, porque a árvore mal dá maus frutos. Aleluia. E no Mateus 26:28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Você lembra da Santa Ceia? A gente come do pão, representa o corpo, e bebe do cálice, representa o sangue da nova aliança. Reconhecer que através dessa aliança você tem seu nome escrito no livro da vida, você já faz parte, e através do que ocorreu, ele mostra que essa aliança mostra e nos garante que ele foi, mas ele vai voltar para nos buscar. Ei, tu tem que estar esperando o Senhor te buscar. O tempo não sabemos, mas uma coisa é certa, nós temos que estar esperando. Se vai ser amanhã, depois, daqui a 100 anos, 200 anos, não sei, mas nós temos que estar esperando. Por quê? Quando vier de buscar, seja Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Porque as promessas vão estar sobre as nossas vidas. Aleluia.
Em João, que vai chegar essa parte do 14 ao 17, vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, nós sabemos que houve algo tremendo que foi levantado para que o povo pudesse prevalecer, né? Se você for ler essa parte lá, no livro lá de Moisés, lá, você vai observar no Pentateuco que houve algo tremendo. Está se referindo que foi necessário levantar o Senhor para vir, através da boa vontade de Deus, pelo amor, fazer uma obra para que pudesse nos salvar. Então a obra de Deus através do Filho é salvífica, é para nos salvar. É algo que era necessário fazer de uma vez por toda. Então ele fez logo. Antigamente não, era animais, isso e aquilo, não, mas ele usou do próprio Filho, se usurpou de ser igual a Deus, porque ele estava dessa com o Pai. Quando foi tudo feito e formado, ele falou: façamos, ele já estava com ele. E ele se usurpou, passou mesmo, sendo filho do Altíssimo Deus, passou por tudo aquilo para que a vontade de Deus, através do Filho, venha nos aproximar, trazer para estar com ele no dia lá na glória do Pai. É algo tremendo. Aí Romanos 5, 8 ao 11 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós. Esse amor dele dá um filho. Ele não só deu um filho, mas o filho se usurpou de ser, quer dizer, tirou algo que o filho veio, se tornou carne, nasceu pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, mas se tornou carne. Por isso que ele chorou, ele sorriu, ele levou chicotada, sentiu dor, por isso que ele sangrou, porque ele se tornou carne e habitou entre nós, para mostrar que ainda assim, em carne, passando por tudo aquilo, ele ainda ia vencer. Por que ele venceu? Para mostrar que na situação que nós estamos, mesmo do jeito frágil, pecador, mesmo que nós não temos autoridade nenhuma sobre nós mesmos para a salvação, que nós dependemos da misericórdia e de Jesus, ele mostra para a gente que do jeito que nós estamos, com ele, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Mas foi quem que venceu por nós? Ele. Então, se você está com ele, você está debaixo das potentes mãos de Deus, você está debaixo da promessa eterna de Deus, se você estiver com o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não adianta mudar a história, pode mudar o que for, mas não há salvação em outro a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Você está vendo? Nós, através de Jesus, reconciliamos para com Deus. Por isso que ele fala: aquele que está em mim está em Deus, aquele que está em Deus está em mim. Toda vez ele falou por exemplo: você não vê, quem me vê, vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, porque eles são um só. Aleluia. Romanos 6, 23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É tão interessante. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus, é a vida que nós temos. Se nós não estivermos debaixo da graça, nós não temos vida. Aí vai dizer: não, mas eu estou vivo. Não, aí está falando de eternidade. Quem está debaixo da graça vai viver eternamente. Uma vida que está proposta para aquele que crê e acreditar no Senhor. Então aquele ali que está debaixo da graça, certamente receberá a vida eterna. Então nós temos que ter um cuidado para não perder essa graça que está sobre a nossa vida. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a graça está sobre a tua vida.
Agora, se ela está na tua vida, você tem que manter ela na tua vida. E muitas pessoas abandonam, já viu? Tem pessoas que abandonam a graça e se afastam da salvação. Qual o modo mais fácil de se afastar da graça de Deus? Olha, tem algo que acontece, que se isso acontecer na vida do ser humano, ele se afasta totalmente. É o pecado? Não. Você pode pegar e se voltar para o Senhor, e Ele perdoa os seus pecados no pilar de justiça. Apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? Você cria que Ele era o Filho de Deus, que Ele é isso, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas agora eu não creio mais em nada, não quero saber. Apostatou da fé. Não tem mais fé, não acredita mais do que tu acreditava. Quando a pessoa se apostatar da fé, ela está totalmente derrotada. Porque você não acredita mais, tu não busca mais, você não quer mais. E se tu não busca a verdade, se você não encontra a verdade, tu encontra a mentira. Você vai encontrar um engano, vai encontrar tantas coisas, vai abrir tantas portas que não são. Porque quando você está na tua fé, você bate para as portas de Deus se abrir na tua vida. Se você não acredita em Deus, tu pode bater várias vezes, vai abrir portas que não são de Deus. Vai aparecer caminhos que não são de Deus. Até lá você andar à vontade, mas não provém de Deus. Então nunca aposte, venha se apostatar da tua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Então Hebreus, para terminar, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a sua salvação. Você está vendo que a salvação você tem que esperar por ela? E como tu vai esperar pela salvação? É se apostatando da fé? É se afastando das coisas de Deus? É se afastando das congregações que nós devemos congregar? É se afastando de orar e buscar o Senhor? É se afastar de ouvir a palavra de Deus, de louvar a Deus, de clamar a Deus, de chegar a Deus, de exaltar esse Deus? Aleluia! Quando nós esperamos no Senhor, nós estamos aguardando no Senhor. Aleluia! Tem uma diferença daqueles que não esperam no Senhor. Quem não espera no Senhor não está nem aí. Você sabe por quê? É algo tão tremendo. Existe pessoas que esperam no Senhor, mas sabe o quê? Só para servir o teu eu. Eu espero que o Senhor me abençoe. Eu espero que o Senhor me dê isso. Eu espero que o Senhor me perdoe. Eu espero, mas o eu. Só o eu espero para mim. Mas para Deus não retribui nada. Esperar no Senhor é lembrar que Ele virá buscar, que eu tenho que estar preparado. E para estar preparado, eu tenho que a cada dia mais buscar a sua presença. Eu tenho mais que aprender mais de Deus, conhecer mais a verdade, para nos libertar do engano da mentira. Nós temos que buscar Ele mais por entender que nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar, mas ter a certeza de que nós vamos estar com Ele e seremos ressuscitados naquele grande dia. Nós temos que esperar no Senhor, nós temos que se agradar no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. Porque quando você agrada, você satisfaz, né? Já viu quando tu agrada uma pessoa, a pessoa não fica contente? Imagine Deus. Não é assim? Agrada-te do Senhor. Se você está aqui dentro, está agradando a quem? A Deus. Deus gosta disso. Você está na casa de oração, ouvindo a palavra, adorando a Ele, vocês louvaram, oraram, clamaram a Ele. Isso que Ele quer, comunhão com Deus. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Não despreze Deus na tua vida, a comunhão com Deus, por nada. Primeiro busca o Senhor, e as demais coisas Deus vai acrescentar. E não importa o que aconteça, o que vai acontecer, Ele sempre estará contigo até o final dos tempos. A Bíblia nos garante isso. Então busca sim. Deus é Deus abençoador? É. Deus dá livramento? Dá.
Deus dá longevidade, dá. Deus cura. Deus faz sinais de na vida, faz. Mas lembre-se que sempre a vontade de Deus será boa, perfeita e agradável, porque muitas das vezes a gente não se agrada do que Deus quer fazer. Muitas das vezes a gente não quer que seja como Deus quer, a gente quer que Deus faça como a gente quer. O dia que Ele quiser fazer como a gente quer, porque assim Ele quis, e glorificado seja o nome dEle. Mas se Ele quiser fazer de uma forma diferente que a gente não quer, a gente tem que agradecer a Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Muitas das vezes a gente não sabe o que está fazendo, o resultado a gente não sabe, mas Ele sabe todas as coisas. Aleluia. E isso é o que Deus tem nos direcionado através da sua palavra. Que a gente não venha perder nada que Deus está nos dando, porque a gente vai precisar nessa caminhada. Não sabemos até quando a nossa caminhada vai parar para esperar aquele grande dia, ou se aquele grande dia vai acontecer quando a gente vê em vida. Não sei, mas eu sei que a verdade e a realidade do Apocalipse vai acontecer, como já está acontecendo muitas coisas nesse mundo afora. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito e glorioso é o nome do Senhor. Aleluias. Que deu seu Filho por amor de nós. Amém. Firme. Fique firme. Cuidado. Muito cuidado. Vigiar. Cuidado com o que ouve. Cuidado com as direções que aparecem para você. Ei, tu tem uma direção. Cuidado para não desviar da direção que te leva para o caminho que é a verdade e te dá vida. Amém? Por quê? Como foi falado, isso foi bem falado, presta bem atenção, lembrei agora. A pastora falou a respeito de carnaval. Você sabe como é que é o escarnecimento contra o Senhor no carnaval, e todo paga o preço. Todos que escarneceram pagam o preço, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Ele fala nem para você escarnecer do teu inimigo. Imagine que vai escarnecer de Deus. Tem muitos exemplos, maus exemplos, negócio de carnaval, não só o que ela falou, tem muitos. Presta bem atenção no que eu vou falar. Já é tão ruim que você liga a televisão, toda a propaganda quase é carnaval, não é isso? Geralmente esse período, quase toda hora, outro troço chato. Às vezes eu tiro até, boto até alguma coisa diferente lá para quem tiver, né, rede social, internet, Netflix, alguma coisa, procura alguma coisa de Deus. Assista de vez em quando os testemunhos. A gente ouve os testemunhos tremendos que falam conosco. Não devia tanto não, porque tem coisas que te edificam, e tem coisas que não edificam você a nada, e tem uns que te direcionam a coisa errada. Agora tem crente, não sei aqui, não sei se tem ou não. Eu não vou ao carnaval. Mas quando você liga a televisão, é uma porta de quê? De entrada. Você abriu a televisão na tua casa, aquilo da televisão entra dentro da tua casa, não é assim? Não é assim? Ou o rádio tu liga, entra a voz, está entrando dentro da tua casa, tu está abrindo uma porta. Tem muito cristão que vê, seja quem for, pode ser até minha mãe, meu pai, não importa. Se pega, liga, não assiste, mas liga lá no carnaval, não está compactuando com aquilo, não está dando audiência aquilo, então vigiem. Cara que não vai brigar com a pessoa que quer, se quer, é problema dela. Eu sei que não pode estar de acordo. Eu não sei, eu vou dizer assim. Aí vai que eu não sei, vai numa casa aí, tem alguém assistindo, eu não vou. Quer assistir, assiste. Ou o esposo da mulher, eles não é convertido, não é. Vai sair brigar? Deus sabe quem está adorando e quem está contra aquilo. Deus sabe. Agora se você senta junto para ver, aí você está. Se acontecer isso, vai com um canto, vai orar a Deus, busca uma coisa que te edifica, assista ou ora, veja. Não adianta estar em briga não entra em briga não, porque não é isso. Você tem que ter sabedoria. Então cuidado, carnaval está aí para envolver. Tem muitos cristãos que no carnaval vai para a gandaia, para depois voltar. Ele desvia no carnaval, muitos não conseguem nem voltar, para depois voltar para a casa do Senhor. Olha que perigo, olha o risco que está correndo. Então vamos tomar cuidado. Aqui tem filhos, netos em casa, cuidado. Criança não tem autoridade sobre pai e mãe. Muitas crianças parecem que tem autoridade sobre pai e mãe. A gente vê isso. Infelizmente, não tem. Autoridade é pai e mãe. Criança, neto, não tem. Não tem que fazer a vontade. Deixa ver, não deixa não. Bom, quer dizer, é uma opinião minha. Claro que eu não vou obrigar ninguém a dizer que não vai deixar. Ah, eu não vou deixar porque o pastor falou. Não.
Você tem que entender e pelo teu entendimento dizer, realmente, ó, não pode. Porque se você diz, eu falei porque o pastor falou, então você não está de acordo, está falando só porque o pastor falou. Então se o pastor não falasse, tu deixaria. Tem que ser por entendimento. Amém? Por entendimento. Porque o Senhor tem o melhor para nós. E quem tem autoridade sobre crianças e netos, se não conduzir pelo caminho certo, o mundo, a televisão, o rádio, tudo isso vai conduzir pelo caminho errado. Não tem jeito, vai conduzir. E a criança é inocente. Mas tem criança que fala já como adulto de tanta coisa que vê que nem deveria ver. Amém? Glória a Deus. Bendito, glorioso é o nome do Senhor. Seja cada um abençoado. Que esse alimento venha criar em nós imunidade contra as coisas que não são de Deus, a cada dia mais. Aí então é remédio por imunidade de doença. E a gente vai ter sobre as coisas do mal que vem sobre nós. É um remédio que cura, que nos dá força para continuar. Amém? Glória a Deus. Glória.